Olá! No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Como eu sempre falo, a Segunda Guerra Mundial é um episódio da história que é impossível analisarmos como sendo um fato isolado. Para podermos entender a Segunda Guerra Mundial, nós precisamos entender os antecedentes, entender o que estava acontecendo na Europa desde o final da Primeira Guerra Mundial, para entender as causas e o que motivou, o que levou a esse movimento. Eu também costumo falar, de acordo com o ponto de vista de vários historiadores, nós tivemos uma grande guerra mundial, dividida em duas etapas, a primeira e a segunda. Nós já estudamos um pouquinho sobre a primeira etapa, já estudamos a Primeira Guerra Mundial e agora vamos ver esse segundo tempo. E um tempo ele tem relação com o outro tempo. A grande origem da Segunda Guerra Mundial pode ser encontrada no Tratado de Versalhes. Lembrando, o Tratado de Versalhes foi o tratado imposto para a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado, ele culpava única e exclusivamente a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e impôs sanções terríveis para a Alemanha e deixou o povo alemão se sentindo extremamente humilhado pelas condições impostas no Tratado de Versalhes. Essa situação de vexame, de humilhação que a Alemanha se encontrava, aliada com os efeitos terríveis da Grande Depressão, fizeram a Alemanha mergulhar numa das piores crises econômicas que alguma nação já enfrentou na história. E isso justifica a ascensão do fascismo dentro da Alemanha, com o partido nazista, com Adolf Hitler e essa história que vocês já conhecem. Então, nesse período entre guerras, mais especificamente a partir da década de 1930, a Alemanha começa a sua política imperialista, sua política expansionista. E não só a Alemanha, mas Itália e Japão, cada um de acordo aí na sua região, com os seus motivos, começam também a adotar essas práticas imperialistas. E nesse período entre guerras, e mais especificamente, como eu falei, a partir da década de 1930, nós conseguimos separar as grandes potências em dois grupos. Tá? O grupo que era das potências mais agressivas, que faziam uma política de agressão direta, que era justamente a Alemanha, a Itália e o Japão, e as nações, as potências que adotaram uma política de apaziguamento, no caso, a Inglaterra e a França. E quando eu falo em política de apaziguamento, não é a mesma coisa que política de conciliação, tá? Uma política de conciliação, você tenta conciliar, fazer justiça entre as partes. E a política de apaziguamento é uma política onde você, por medo, provavelmente, ou mesmo por... Como é que é a palavra mesmo? Indolência, por medo ou por indolência, você acaba não intervindo, ou deixando, deixa as coisas rolarem, deixa as coisas acontecerem. E foi mais ou menos isso que a França e a Inglaterra fizeram, especialmente por medo da ameaça comunista da União Soviética. Então eles tinham, de um lado, vendo aí o aumento dos regimes totalitários, do fascismo, mas ao mesmo tempo você via o comunismo, que também depois teve regime totalitário, Mas você vê que você tem de um lado a ameaça nazista, fascista, e do outro lado você tem a ameaça comunista. E aí a França e a Alemanha tinham que ver qual que era menos pior. E nessa medida, entre elas, pensaram antes então os fascistas do que os comunistas. E acabaram optando por essa política de apaziguamento, onde eles se abstiveram, não se intrometeram aí nessas políticas expansionistas. E isso causou um estrago gigantesco para a Europa e para o mundo todo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês das políticas imperialistas dessas três principais potências que adotaram esse tipo de prática: o Japão, a Itália e a Alemanha. No início do século XX, o Japão ele se torna uma grande potência econômica.
especialmente na região do Oriente. Era a única grande potência econômica no Extremo Oriente, então ele acabava dominando a economia daquela região. O problema é que o Japão, por ele ser uma ilha, ele tinha recursos naturais muito limitados. Então, na tentativa de melhorar a sua condição, de crescer ainda mais, em 1931, o Japão resolve invadir a região chinesa da Manchúria. Na verdade, os japoneses usaram como pretexto um incidente que aconteceu lá numa estrada de ferro japonesa na Manchúria, e aí diz que por isso eles precisaram invadir a região. Mas isso nada mais era do que uma desculpa para se expandir, porque a região da Manchúria é uma região rica em petróleo, carvão e ferro. E isso fazia o Japão ter muito interesse naquele território. Com isso, então, o Japão invade essa região da China. A China apela para a Liga das Nações. Lembrando, só um parênteses aqui, a Liga das Nações foi o órgão criado no final da Primeira Guerra Mundial que tinha como objetivo deixar o mundo em paz, evitar que novas guerras acontecessem. Mas desde o início a Liga das Nações não teve muita força. Aí então a China apelou para a Liga das Nações. A Liga das Nações tentou fazer alguma coisa, entrou um processo devagar contra o Japão, mas no final não resultou em quase nada. Tanto a França quanto a Inglaterra não interviram em favor da China, fizeram aquilo que a gente chama de vista grossa, né, para a atitude do Japão, e no final o Japão ficou lá, invadiu a região da Manchúria e não aconteceu praticamente nada com ele. Os Estados Unidos até tentou interferir nessa questão, mas não teve muita coisa sendo feita aí não. Aí depois disso, depois que o Japão invadiu a Manchúria em 1931, passou-se um tempo até que em 1935 Mussolini, que era o líder fascista na Itália, resolve invadir a Etiópia, no continente africano. O governante, o líder da Etiópia, assim como os chineses fizeram, também apelou para a Liga das Nações. E a Liga das Nações, nesse acontecimento, ela resolve então aplicar sanções econômicas contra a Itália. Quando a Inglaterra e a França ficaram sabendo dessa intenção da Liga das Nações de aplicar essas sanções contra a Itália, elas ficaram alarmadas e elas não concordaram com essa situação. Por que elas não concordaram? Porque elas tinham medo de perder um importante aliado. Imagina, se a Inglaterra e a França concordassem em aplicar essas sanções contra a Itália, automaticamente eles já perderiam um aliado em potencial. Então, na esperança de conquistar a Itália como aliada numa possível nova guerra, a Inglaterra e a França se opõem a essas sanções econômicas, mostrando então essa política de apaziguamento que elas estavam colocando em prática. Ainda em 1935, a Alemanha começa a se reorganizar militarmente pós-Tratado de Versalhes. Lembrando que o Tratado de Versalhes foi extremamente autoritário contra o exército alemão. Então esse tratado ele falava que a Alemanha tinha que reduzir os seus armamentos, que a Alemanha não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, teve que entregar navios e um monte de coisa para os países vencedores. Hitler não estava nem aí para esse negócio e em 1935 ele começa a reorganizar então o seu exército, fazendo o alistamento militar obrigatório, produzindo, comprando mais armamentos, já se preparando para uma nova guerra. Então, nesse período, a partir da década de 1930, durante a década de 1930, acontece na Europa uma nova corrida armamentista. Já tinha acontecido essa corrida antes da Primeira Guerra Mundial e agora, no período anterior à Segunda, nós teremos uma nova corrida armamentista. Porque esses países sabiam que para acontecer uma nova guerra era só uma questão de tempo. Mais um exemplo
do expansionismo desses países envolvidos é em 1936, quando começa a Guerra Civil Espanhola. Essa guerra, então, aconteceu dentro da Espanha e, apesar de ter sido uma guerra civil entre dois grupos espanhóis, né, ela teve participação de outros países. A Itália e a Alemanha apoiaram Francisco Franco, que foi um ditador também que existiu lá na Espanha, e apoiaram as tropas do Francisco Franco, que implantou a ditadura do franquismo, que é também uma ditadura fascista, tá? Então, a Alemanha e a Itália colaboraram, enviando soldados, enviando armas e tudo mais, porque queriam também o apoio da Espanha e queriam também expandir as suas áreas de influência para a Espanha. Inclusive, muitos historiadores dizem que a Guerra Civil Espanhola foi um laboratório para a Segunda Guerra Mundial, porque lá foram feitos testes de novas armas, de novas táticas de guerra, que depois foram de fato colocadas em prática na Segunda Guerra Mundial. Em 1936, preocupados com o avanço das ideias socialistas na Ásia e na Europa por causa da Revolução Russa de 1917, a Alemanha e o Japão, eles assinam um tratado entre si, que é o chamado Pacto Anticomintern. Esse pacto previa ajuda mútua, né? Um país colaboraria com o outro para evitar o avanço das ideias comunistas nos seus territórios. E isso vai formar essa aliança já entre esses dois países, entre a Alemanha e o Japão. E um ano depois, em 1937, a Itália se junta a esses dois países e eles assinam o chamado Pacto Tripartite. Então, a Alemanha, Itália e Japão vão formar o que a gente chama de potências do eixo, porque é o que é chamado de eixo Roma-Berlim-Tóquio. Então, eixo Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. E essas potências, elas vão entrar na Segunda Guerra Mundial, conhecidas como as potências do eixo. É importante diferenciar, lá na Primeira Guerra, nós tivemos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Na Segunda Guerra, nós vamos ter as potências do eixo e os aliados, tá? Mas eu vou tratar desse assunto em um outro momento. Em 1938 é que o negócio começa a ficar feio. Aí é que o bicho vai pegar, porque aí vai começar a expansão alemã. Lembrando que a expansão alemã era baseada em duas teorias defendidas pelos nazistas. O pangermanismo, que era reunir todas as nações germânicas dentro de uma mesma nação. As nações germânicas. Todos os povos germânicos dentro de uma mesma nação, e também a teoria do espaço vital, dizendo que uma nação ela precisava de espaço para poder crescer e se desenvolver de forma plena, e por isso ele precisava anexar esses territórios. Então, em 1938, como eu estava falando, a Alemanha resolve fazer uma campanha de anexação da Tchecoslováquia. Para chegar na Tchecoslováquia, primeiro Hitler, os nazistas passaram pela Áustria e anexaram a Áustria, sem muita resistência dos austríacos. Lembrando que a Áustria, antes da Primeira Guerra Mundial, era o Império Austro-Húngaro e foi aliado da Alemanha, importante aliado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Porém, com os tratados de final da Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro foi dividido entre Áustria e Hungria. E a Áustria ficou sendo um país muito pequeno, sem saída para o mar, e tendo maioria germânica, aceitaram essa anexação pelos alemães sem muita resistência, ou na verdade sem nenhuma resistência. Porém, o grande objetivo de Hitler também era chegar na Tchecoslováquia. E em 1938, Hitler, os nazistas, eles acabam anexando a região dos Sudetos. Os Sudetos era a parte ocidental da Tchecoslováquia, que era habitada por milhões de alemães. E
para decidir se essa anexação dos Sudetos poderia ser feita ou não, foi feita uma conferência. Nessa conferência, Itália, Inglaterra e França apoiaram a anexação dos Sudetos pela Alemanha. Lembrando que os Sudetos pertenciam à Tchecoslováquia e agora pertenceriam aos alemães. Mas o que a Tchecoslováquia pensava sobre isso? Sei lá o que a Tchecoslováquia pensava sobre isso. Ela não foi consultada em nenhum momento. Esses países, porém, autorizaram que Hitler anexasse a Tchecoslováquia, mas essas anexações deveriam parar por aí. Depois da Tchecoslováquia, Hitler não podia anexar mais nenhum território. Hitler falou: tá bem, vou cumprir essa determinação. Até parece, né? A Alemanha, além dessas anexações, ela tinha mais uma preocupação. Vocês sabem que um dos grandes problemas que a Alemanha enfrentou na Primeira Guerra Mundial foi o fato de ter que lutar em duas frentes. Tinha que lutar na frente ocidental contra a França, a Inglaterra, e na frente oriental contra a Rússia. Então a Alemanha começou a pensar: o que eu poderia fazer para evitar passar por esse mesmo problema? Então, em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinam um pacto, o chamado Pacto Germano-Soviético. Nesse pacto, eles combinaram, eles acertaram duas coisas principais. A primeira pauta, o primeiro assunto desse tratado era o chamado Pacto de Não Agressão, onde esses países, a Alemanha e a União Soviética, eles se comprometiam em não declarar guerra um ao outro. Então, a União Soviética, ela tinha medo de não conseguir aliados para a guerra, porque ela era comunista agora, né? Então, ela resolve fazer esse acordo com a Alemanha, esse pacto de não agressão, e para a Alemanha também era bom, porque não precisava se preocupar em lutar na frente oriental. Então, esse pacto era bom para ambos. Além disso, nesse pacto, eles combinaram de invadir e dividir a Polônia. Ou seja, eles invadiriam e dividiriam entre si o território polonês. E é aí que nós teremos grandes problemas. Que problemas são esses? Eu conto no próximo vídeo. Até lá!